Quantas vezes você já se perguntou se não seria tarde demais para recomeçar? Essa pergunta pesa nos ombros como se o tempo fosse um juiz severo, pronto para nos condenar pelo que não fizemos. Mas o tempo não é inimigo. O tempo é matéria viva. É corrente que flui. É espaço de possibilidade. Marco Aurélio escreveu: "Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver." Essa frase nos desperta para a verdade simples e libertadora. Enquanto estamos vivos, ainda há caminho, ainda há chance, ainda há espaço para alinhar a vida com a virtude. Recomeçar não é negar o passado. Não é apagar as marcas, nem fingir que nada aconteceu. Recomeçar é reconhecer a estrada percorrida e, ainda assim, ter coragem de reorganizar a direção do presente. É admitir que talvez tenhamos perdido tempo, mas também compreender que cada instante que temos agora é um presente renovado, pronto para ser usado de outra maneira. A ideia de que já é tarde demais não passa de um julgamento da mente. Uma sentença inventada, não uma realidade. Sêneca dizia: "Enquanto se respira, há possibilidade de mudança." E essa frase é um sopro de esperança para qualquer fase da vida. Não importa se você tem 30, 50 ou 70 anos. Enquanto a respiração continua, a transformação é possível. O corpo pode envelhecer, mas a capacidade de recomeçar não se esgota. O coração pode carregar cicatrizes, mas ainda assim pode pulsar por novos propósitos. A mente pode estar cansada, mas ainda pode aprender, crescer e se renovar. A vida pode ser vista como um rio. Não importa em que ponto decidimos entrar nele. A corrente sempre nos leva adiante se soubermos remar. Alguns entram cedo, outros mais tarde. Mas a verdade é que todos são levados pela mesma força do tempo. E essa força não é condenação, é oportunidade. A corrente nunca para. E a cada instante ela nos oferece uma chance de ajustar os remos e seguir em outra direção. O recomeço, portanto, não exige um tempo perfeito, uma idade específica ou condições ideais. Ele exige apenas a coragem de hoje. A coragem de olhar para dentro e dizer: não importa o que passou, não importa o que perdi. Ainda é possível viver com verdade a partir deste instante, porque o tempo não é um carrasco. O tempo é um aliado para aqueles que decidem agora começar a viver. Muitos carregam a crença de que a juventude é o único terreno fértil para mudanças, como se depois de certo ponto a vida fosse apenas manutenção, nunca transformação. Essa ideia se espalha como uma sombra. Já não faz sentido tentar, já passou da hora, não adianta mais. E ao acreditar nesse mito, muita gente se prende em vidas que não refletem seus valores, simplesmente porque pensam que não há mais tempo. A filosofia estoica, no entanto, desarma essa ilusão. Para os estoicos, o presente é o único ponto de ação. O ontem já não existe. O amanhã ainda não nasceu. Só o agora está em nossas mãos. É nesse instante, e apenas nele, que a vida pode ser moldada. E essa verdade não depende de idade, depende de decisão. Recomeçar não é privilégio da juventude, mas coragem de qualquer coração disposto a agir hoje. A própria ciência confirma essa visão. A neurociência mostra que a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos, de aprender, de se reinventar, permanece durante toda a vida. É claro que há diferenças entre fases, mas a transformação nunca está fora de alcance. Um idoso pode aprender uma nova habilidade, pode reprogramar hábitos, pode mudar padrões emocionais. O corpo pode se desgastar, mas a mente guarda a capacidade de renovar-se até o fim. A ideia de tempo perdido, portanto, é apenas uma interpretação. Não é a vida que se esgota, mas a nossa disposição de recomeçar que se enfraquece. Quem acredita que já é tarde demais, deixa o passado governar o presente. Mas quem entende que o presente é sempre suficiente, descobre que ainda pode semear novos frutos, independentemente da idade. O estoico sabe que não é o número de anos que define a possibilidade de transformação, mas o uso consciente do instante que se tem. Porque nunca se trata de voltar atrás, mas de seguir adiante com nova direção. E enquanto houver vida, o tempo continua sendo um aliado fiel para quem deseja recomeçar.
Há quem carregue a vida como se fosse um inventário de fracassos, cada erro guardado como uma prova contra si mesmo, cada queda lembrada como um atestado de incapacidade. O passado, quando visto dessa forma, se transforma em prisão. E muitos acreditam que esses registros antigos determinam todo o seu destino, como se aquilo que fomos fosse uma sentença imutável sobre o que ainda podemos ser. Marco Aurélio, com sua clareza, nos lembrava: o que passou não é nada além de lembrança. Essa afirmação muda tudo. O passado não tem poder ele só se mantém vivo quando o alimentamos com nossas interpretações. O que nos aprisiona não são os acontecimentos em si, mas as histórias que contamos sobre eles. Recontamos derrotas como marcas eternas, quando poderiam ser apenas degraus de aprendizado. Os estoicos nos ensinam a reenquadrar essas narrativas. O fracasso não é o fim da estrada, mas parte do caminho. Ele revela limites, aponta correções, ensina por onde não seguir. Mas para que isso aconteça, é preciso reinterpretar. Um diário de reinterpretação, por exemplo, pode ser um exercício profundo. Registrar o que aconteceu, perceber o que foi aprendido e recontar o episódio não como tragédia, mas como lição. Ao escrever, a mente se organiza, a memória se purifica e o peso se torna mais leve. A neurociência confirma esse processo. Ao reinterpretarmos uma lembrança, reescrevemos também a forma como o cérebro a armazena. A emoção associada ao passado pode ser suavizada, transformada, renovada. Aquilo que antes provocava dor pode se tornar combustível de crescimento. Não mudamos o fato, mas mudamos a forma como ele vive dentro de nós. O peso do passado não está nos eventos, mas na forma como os mantemos vivos. Quando aprendemos a olhá-los com outros olhos, descobrimos que cada cicatriz pode ser também um mapa, e que recomeçar não exige negar as histórias antigas, mas usá-las como alicerces para construir uma vida mais alinhada e mais verdadeira. O passado pode até estar escrito, mas o presente continua sempre em nossas mãos. Recomeçar exige uma força que poucos reconhecem. Para muitos, recomeçar é sinal de fraqueza, é admitir fracasso, é confessar que algo não deu certo. Mas, sob a luz do estoicismo, recomeçar é exatamente o oposto. É a mais clara demonstração de coragem. Porque coragem não é seguir em linha reta sem cair, mas levantar-se quantas vezes forem necessárias e, ainda assim, alinhar-se ao que é essencial. Musônio Rufo dizia: o maior erro não é cair, mas permanecer caído. Essa frase ecoa como um chamado para a vida. Cair faz parte da jornada humana. Ninguém atravessa o caminho da existência sem tropeços, sem desvios, sem derrotas. Mas o que realmente nos define não é a queda, e sim a disposição de nos erguer novamente. Recomeçar, portanto, não é retrocesso. É avanço, porque implica reconhecer, ajustar e tentar outra vez. Na prática, o recomeço raramente se dá em grandes gestos. Ele acontece em pequenas ações diárias que, pouco, consolidam novos caminhos. Escolher uma palavra mais serena em vez da irritação automática. Dedicar alguns minutos à reflexão em vez de se perder no ruído. Cultivar disciplina em gestos simples, como dormir mais cedo, escrever um pensamento, caminhar com atenção. Cada decisão miúda, repetida com constância, se torna o alicerce de uma vida inteira renovada. É natural que o recomeço assuste. A incerteza do novo, o medo do julgamento, a lembrança das quedas passadas, tudo isso se levanta como barreira. Mas o estoico compreende que a vida nunca promete terreno firme. O que ela oferece é a possibilidade de caminhar, mesmo sobre pedras. E essa possibilidade em si mesma já é sinal de força. Recomeçar não é apagar o que fomos, mas integrar as lições, transformar as dores em sabedoria, usar as marcas como guias. É um ato de coragem silenciosa, que não precisa de aplausos nem de aprovação, porque a verdadeira força não se mede pelo olhar dos outros, mas pela firmeza com que seguramos o leme da nossa vida, mesmo depois das tempestades. E essa força está sempre disponível para quem decide não permanecer caído. Grande parte da angústia humana nasce do excesso de olhar para trás ou para frente. Quando ficamos presos ao passado, alimentamos arrependimentos. Quando nos fixamos apenas no futuro,
alimentamos ansiedade. Em ambos os casos, perdemos a única chance real de agir: o agora. O estoicismo nos lembra com clareza que o presente é o único território em que a vida acontece de fato. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um." Essa frase é um chamado à ação imediata. A mente adora se perder em análises, em debates infinitos sobre como viver bem, mas tudo isso é vazio se não se traduz em atos concretos. O recomeço não é feito de discursos, mas de passos. É na ação presente, mesmo pequena, que se desenha a transformação. A neurociência também mostra esse poder. Estudos sobre atenção plena revelam que, ao ancorar a mente no presente, reduzimos os níveis de ansiedade e aumentamos a clareza das decisões. O cérebro se reorganiza, as conexões se fortalecem, a mente ganha foco. Quando estamos inteiros no momento, não apenas vemos com mais nitidez, mas também descobrimos oportunidades que antes estavam ocultas pelo véu da pressa e da distração. É como caminhar em uma floresta. Se olhamos apenas para o horizonte distante, tropeçamos nas pedras próximas. Se olhamos apenas para trás, perdemos o rumo. Mas quando mantemos os olhos no chão à frente, passo, encontramos a trilha que nos leva adiante. Assim também é com o recomeço. Não se trata de esperar um futuro perfeito, mas de cultivar cada instante como semente de renovação. O presente é o ponto onde passado e futuro se encontram, e onde ambos podem ser transformados. Quem aprende a viver nele descobre que portas antes invisíveis começam a se abrir. O agora não é apenas tempo, é poder. E é nele que a vida nos oferece, repetidamente, a chance de recomeçar. Recomeçar não é apenas mudar de direção, é libertar-se das correntes invisíveis que carregamos ao longo da vida. Rótulos, expectativas, julgamentos. Cada vez que nos prendemos à imagem que os outros têm de nós, ou até mesmo à imagem cristalizada que criamos de nós mesmos, limitamos nossas possibilidades de viver de outra forma. Recomeçar é quebrar essas amarras, é reconhecer que não somos estátuas fixas, mas seres em movimento, em constante transformação. Hierócles, filósofo estoico, nos deixou a metáfora dos círculos de pertencimento. Ele ensinava que todos estamos no centro de uma série de círculos concêntricos: a família, os amigos, a cidade, a humanidade. A tarefa é expandir esses círculos sem perder o centro. Recomeçar é exatamente isso: voltar ao centro de si mesmo para, a partir dele, expandir a vida em novas direções. Mesmo depois de erros, fracassos ou fases difíceis, ainda é possível alargar os círculos, ainda é possível crescer. A imagem da árvore nos ajuda a entender essa força. Quando é podada, parece que perdeu algo, parece que foi diminuída. Mas ao contrário, é nesse corte que muitas vezes ganha vigor para florescer de novo, mais forte e mais ampla. Assim também somos nós. Cada perda, cada ruptura, cada mudança pode ser vista não como fim, mas como convite ao renascimento. O estoico enxerga o recomeço não como fraqueza, mas como exercício de liberdade, porque ao se libertar de rótulos e expectativas, ele assume a vida como matéria em constante movimento. Já não é refém do que disseram que ele deveria ser, nem do que um dia acreditou que era. Ele se torna livre para florescer de novo, para escrever novas páginas, para alinhar-se mais uma vez com a virtude. Recomeçar é, no fundo, um gesto de coragem e liberdade. É admitir que somos mais vastos do que nossas quedas, mais fortes do que nossos fracassos e mais livres do que os papéis que nos deram. É reconhecer que cada corte pode ser o início de um florescimento inesperado e que a vida, em sua essência, sempre nos oferece a chance de começar outra vez. Depois de tudo o que vimos, uma verdade se revela com clareza: nunca é tarde demais para recomeçar. O passado pode ter deixado marcas, o tempo pode ter avançado, as quedas podem ter sido muitas, mas o presente continua sempre em nossas mãos, oferecendo a cada instante a chance de reescrever a história. O recomeço não depende de circunstâncias ideais, nem de condições perfeitas, mas apenas da decisão firme de hoje. Marco Aurélio dizia: a perda não é outra coisa senão e a mudança é o deleite da natureza. Essa visão estoica nos convida a perceber
que o recomeço não é um acidente fora da ordem natural, mas parte dela. A vida está sempre se renovando. O que chamamos de fim é apenas um novo início disfarçado. Recomeçar é, portanto, alinhar-se ao próprio fluxo da natureza, que nunca para de se transformar. Recomeçar também não significa abandonar quem fomos. Pelo contrário, significa usar cada cicatriz como degrau. Cada dor se torna lição, cada queda se transforma em força, cada perda revela espaço para algo novo florescer. O recomeço é um reenquadramento. Não é negar a estrada percorrida, mas caminhar sobre ela com novos olhos, novos passos e uma nova consciência. Cleanto de Assos comparava a vida a uma corrida. Para ele, não importava quantas voltas restavam, mas a dignidade com que se corria cada uma delas. É essa dignidade que o recomeço oferece. Não interessa quantos anos já se passaram, quantas falhas já cometemos, quantas vezes nos desviamos. O que importa é a firmeza com que escolhemos correr a partir de agora, o alinhamento com que decidimos viver este presente. No fundo, o poder secreto do recomeço está em compreender que não precisamos de mais tempo, mas de mais decisão. Porque o tempo já está aqui, fluindo. E a vida, em sua essência, não exige que comecemos cedo, mas que comecemos de verdade. Se este vídeo trouxe força para a sua jornada, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma palavra que resuma sua reflexão de hoje. Sugiro a palavra renascer.